Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu queria meditar com vocês essa manhã sobre a excelência suprema do amor. Tenho sido muito encorajado pelo culto até aqui. Essa igreja tem, de fato, muitos dons. E a generosidade de vocês em espalhar esses dons é realmente muito animador. Que o Senhor use a palavra dele para continuar distribuindo esses dons e amor aqui entre o povo dele. Eu queria mais uma vez orar com vocês. Em seguida a gente vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos orar. Senhor, como a gente tem cantado, a tua graça é sim maravilhosa. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai prover, o Senhor vai nos sustentar. O Senhor é um Deus poderoso, misericordioso. O Senhor ama o teu povo. O Senhor Jesus Cristo comprou cada um de nós com o sangue dele. O Senhor edifica a tua igreja. Usa a tua palavra com poder essa manhã para que a gente possa trazer mais e mais glória ao Senhor. O Senhor prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. Aumenta a nossa fé, que a nossa convicção esteja profundamente arraigada nas tuas promessas de amor, que o Senhor Jesus possa ser exaltado aqui nesse lugar, até que ele volte. Nós oramos no nome dele. Amém. Amém. Igreja Batista da Graça, eu quero animar vocês a seguirem o exemplo do pinguim imperador. Eu vim aqui animar vocês essa manhã a seguirem o exemplo do pinguim imperador. O pinguim imperador vive na Antártida. Menos 50 graus. Ventos de 200 quilômetros por hora. Nós, poucos minutos, mortos, congelados. Os pinguins sobrevivem nesse ambiente tão hostil. Como? O que faz o pinguim imperador sobreviver ao inverno da Antártida? O segredo dos pinguins é a unidade, a união. O que acontece é que os pinguins se juntam, centenas, milhares de pinguins, eles se juntam num círculo enorme. Fica aquela bola preta gigante de pinguim e eles começam a revezar. Aqueles que estão mais do lado de fora, recebendo os ventos congelantes do inverno, eles ficam ali recebendo, e os que estão dentro, protegidos, eles ficam revezando. Quem está agora na parte mais externa entra, e aqueles que estão protegidos no centro vão agora para fora, para começarem a receber os ventos e proteger quem estava antes recebendo aqueles ventos. Sozinhos eles não iam sobreviver, mas juntos, unidos, eles sobrevivem. Eu entendo que uma das razões do Senhor ter criado o pinguim imperador foi para nos ensinar a igreja a importância da unidade e do amor para a gente sobreviver nesse mundo gelado. Existem várias forças externas, ventos frios da provação que estão batendo nas portas dessa igreja e vão continuar batendo no futuro. Satanás é um inimigo real, poderoso. Dificuldades financeiras que fazem a gente duvidar da provisão do nosso Deus bom. Problemas graves de saúde. Problemas de relacionamento, às vezes empurram a gente para que nós fiquemos isolados uns dos outros e empurram a gente para longe do Senhor. Qualquer sofrimento pressiona o nosso coração para a gente se afastar tanto uns dos outros como do nosso Senhor. Igreja Batista da Graça, vocês precisam continuar andando unidos em torno da palavra da verdade para sobreviver aos ventos frios da provação. Sozinho, a gente vai congelar, mas unidos no calor da palavra,
A gente consegue perseverar, passar pelo inverno da Babilônia e chegar até o verão eterno da glória. Mas para isso, a gente precisa andar unido e o elo, a união é o amor. E por isso eu queria meditar com vocês, 1 Coríntios 13, essa passagem sobre a excelência suprema do amor. E assim essa igreja vai celebrar muitos aniversários juntos. Se você olhar para o texto, você vai perceber o formato. Paulo divide esse discurso divino sobre o amor em 3 partes. Repara que do versículo 1 ao 3, a gente tem um bloco e Paulo fala da necessidade do amor. No meio, do versículo 4 ao versículo 7, é o recheio. Ele vai descrever o amor, vai falar da qualidade do amor, o que o amor é. E a terceira parte, a partir do versículo 8 até o final, o tema é a eternidade do amor. Isso que eu quero ver com vocês no texto. A necessidade do amor, a qualidade do amor e a eternidade do amor. E assim nós somos impactados para continuarmos unidos, trazendo glória ao Senhor. O amor, ele é tão necessário, o amor é tão necessário que sem amor, qualquer coisa que eu faça, aos olhos de Deus, é inútil, não tem nenhum valor, aos olhos mais importantes do mundo. Do versículo 1 ao versículo 3, a palavra diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Eu não tenho nada contra 1 Coríntios 13 sendo usado numa cerimônia de casamento, muito pelo contrário. Eu acho que é um texto maravilhoso sobre o amor. Tem muitas implicações para o amor dentro de casa, mas vocês sabem que o contexto de 1 Coríntios 13 é dentro da igreja. A discussão sobre os dons, volta a um capítulo, por favor, versículo 1, capítulo 12. A discussão sobre os dons espirituais começou no capítulo anterior. 1 Coríntios 13 é uma correção amorosa do apóstolo a um problema sério de orgulho e divisão na igreja por causa dos dons. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ele vai até o capítulo 14 tratando do mesmo assunto, mas no meio dessa exposição sobre os dons, Paulo nos lembra que ter dons e não ter amor é como colocar uma faca na mão de uma criança. Perigoso. Ela vai acabar machucando alguém. Dons sem amor criam perigo na igreja. Perigo para a unidade. O perigo para o testemunho que a gente quer ser para o mundo. Eu sei que essa igreja está cheia de dons espirituais. Cada um de vocês tem dons espirituais. E o Senhor quer que vocês continuem usando os seus dons. Desenvolva o seu dom. Não esconda debaixo da terra. Você ensina bem? Ensine para a glória de Deus e para o bem da igreja. Você canta bem, você serve, você aconselha, você administra, você cuida. Faça tudo isso para a glória de Deus e para o bem da igreja. Deus não é contra os dons. Os dons são dons de Deus. Deus não pode ser contra os dons. Mas o alerta do apóstolo é que Deus é contra o uso egocêntrico dos dons, em vez do uso outroscêntrico dos dons. E assim como o nosso esqueleto sustenta o nosso corpo para a gente ficar de pé, o amor é o esqueleto que vai sustentar o corpo de Cristo, a igreja, para a gente ficar em pé, não cair no pecado. E a igreja ser um ambiente estável e seguro para que os dons se manifestem, sejam usados e as pessoas sejam abençoadas e Deus
glorificado. O amor é, ao mesmo tempo, um dissolvedor de divisão e um promotor de união. Uma igreja amorosa, uma igreja unida, porque Cristo se uniu a nós, se fez uma só carne com a igreja. Vocês devem continuar andando unidos uns aos outros. Foi o que você prometeu quando você se tornou membro da Igreja Batista da Graça. Você prometeu ser um pinguim imperador amoroso. Persevere. Povo de Deus, nesses 3 versículos a gente vê a necessidade do amor e Paulo passa pelos dons que estavam causando divisão na igreja. No versículo 1 ele fala das línguas, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo. Que, Tini, Paulo está criando uma imagem sonora aqui. O bronze é aquele gongo barulhento, aquele círculo de metal enorme que você bate com um martelo. E o símbolo são aqueles 2 pratos que se batem. E o que Paulo está dizendo é que eu posso falar as línguas mais exaltadas do mundo, até as línguas dos anjos. Sem amor, as minhas palavras não vão edificar. Elas vão derrubar os meus irmãos. Mas quando você fala com amor, sai um hálito celestial da sua boca. Aquela menta santa. Ela refresca o coração. Não é assim? A gente ama ouvir quem fala com amor. O sotaque do amor é o sotaque da Nova Jerusalém. Mas falar a verdade sem amor. Ter razão no que está falando sem ter amor no que está falando. Pois as minhas palavras seriam um barulho irritante. Isso que Paulo está falando, com a pessoa arrastando a unha na lousa, sabe? Aquele... Não edifica. A gente deve falar com amor. Segundo a profecia, versículo 2, ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ele está exagerando de novo, como ele fez com a língua dos anjos. Ninguém conhece todos os mistérios, ninguém tem todo o conhecimento. Existem trilhões de coisas que a gente não conhece, mas Paulo está dizendo, criando uma situação, que ainda que eu saiba tudo o que existe para ser sabido, ainda que eu conheça todas as doutrinas de toda a Bíblia e todos os livros que foram escritos em toda a história, ainda que meu conhecimento seja maior do que a nossa galáxia, se eu não tiver amor, isso não tem valor aos olhos de Deus. Versículo 2 fala que ainda que eu tenha uma fé capaz de mudar, eu tenho uma confiança capaz de mudar as circunstâncias mais impossíveis desse mundo, como mover uma montanha, ainda assim, mesmo com todo esse poder espiritual, sem amor, final do versículo 2, nada serei. Vocês percebem o que o Senhor está fazendo? Deus quer que a gente use uma régua diferente para medir grandeza. O mundo idolatra talentos e dons e o que as pessoas fazem e não se importam com o caráter. Se a pessoa faz aquilo bem, então tudo bem, tá ótimo. Para Deus, não. Para Deus, não. Para Deus, maturidade espiritual não é ter grandes dons. Maturidade espiritual é ter grande amor. O tamanho do dom que eu tenho não é necessariamente um sinal de maturidade. O tamanho do amor que eu tenho é sinal de maturidade espiritual. E o versículo 3, ainda mais radical, mais extremo, sobre a necessidade do amor. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse versículo é prova que o amor cristão, o amor bíblico, inclui a nossa motivação. O amor cristão, o amor na sua forma mais pura, ele inclui o que o meu coração está experimentando. E não só atos externos da vontade. Por exemplo, vou pegar um voluntário aqui da igreja. Um voluntário, aleatório. Pastor Rubner. Imagina, você chega no final do culto e você fala, Pastor Rubner,
eu preciso de uma carona. Você pode me levar para casa? E o pastor Rubner reage. Hã? De novo? Porque tanta gente já pediu para mim carona de novo. Tá, eu levo você, entra. E você entra no carro do Rubner e ele nem olha pro lado, tá emburrado, tá dirigindo em direção à sua casa, mas burrado. Não gostou, ele não queria estar ali. Abre a porta, ele fala tchau, você sai, ele fecha, ele vai embora. Pergunta: isso é amor? Mais ou menos. Não amor na sua forma mais pura e santa e bíblica e cristã. Agora volta o filme. Final do culto. Pastor Rubner, você pode me dar uma carona para casa hoje? E o Rubner já sorri. É claro, meu irmão, que é o que ele faria. É claro, meu irmão, tem um lugar no carro. Claro que eu dou carona para você. Vai desviar muito do caminho, ele sabe. Mas tudo bem. Ele ama servir. E você entra no carro dele e ele fica perguntando para você sobre a sua vida, seus planos, como ele pode orar por você. O coração dele, enquanto você está no carro, está experimentando amor, um privilégio de eu servir. Esse discípulo, essa discípula de Cristo. Ele ama o que ele está fazendo, servindo. Isso é amor. A ação executada foi a mesma, carona. Mas o coração foi muito diferente. E isso faz toda a diferença para a gente trazer glória a Deus e perseverar em unidade na igreja. Então, como eu posso ter o coração no lugar certo para servir com os dons que Deus me deu? Como que eu ajusto meu coração para que eu possa experimentar um amor genuíno? E eu reconheço que todos nós lutamos com motivações misturadas. A verdade é que nossos atos de amor mais puros não são tão puros como Cristo. Mas a gente pode crescer em amor. Como eu posso experimentar mais afeições espirituais enquanto eu sirvo com os meus dons? Primeiro passo, eu quero sugerir dois passos para vocês. Primeiro passo é nós crescermos em nosso amor por Deus. Esse é o primeiro passo, esse é o fundamento. Cresça em seu amor por Deus. Quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento da lei, o que Jesus respondeu? Ame, amor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame, de novo, amor, ame o seu próximo. Como você ama a si mesmo. Para nós amarmos os outros, nós primeiro precisamos amar a Deus. A ordem é importante. Por quê? Porque primeiro eu preciso estar satisfeito no Senhor, pleno, cheio do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo já é suficiente para mim, eu não preciso usar as outras pessoas para me darem alguma coisa em troca. Nem mesmo me amar de volta, porque eu já estou cheio do Senhor. Eu não preciso de elogio. Pode me encorajar, mas eu não preciso. Eu não preciso que a minha vontade seja feita. Eu já tenho Cristo. Posso servir, eu tenho tudo que eu preciso, eu estou suprido. Um homem satisfeito em Deus é capaz de servir seus irmãos, mesmo quando eles são difíceis de serem amados. Uma mulher cheia de Cristo, satisfeita em Cristo, ela é capaz de amar as irmãs, mesmo em situações difíceis de expressar o amor. Meu coração já está preenchido. Eu posso me derramar, eu posso até me esvaziar pelas pessoas para que elas também sejam cheias de Deus. Esse é o primeiro passo. A gente quer crescer em nosso amor por Deus. Mas o segundo passo, é muito importante para a gente crescer em amor, é que você contemple
o amor de Deus por você. Esse é um passo essencial. A lógica bíblica do amor é: quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, mais eu vou amar a Deus. Quanto mais eu entendo que Deus entregou o Filho dele, santo, puro, o bem mais precioso que o Senhor tinha, ele entregou no meu lugar. Quanto mais eu vejo que o amor de Deus é grande, mais eu sou atraído para amar o Senhor. E mais livre eu fico para amar as pessoas. Povo de Deus, eu estou convencido que os meus piores momentos na vida cristã acontecem quando eu estou meditando demais no Alex Dyer e meditando de menos em Jesus Cristo. Quando eu medito demais na vida do Alex e eu não medito demais na vida de Cristo, eu sofro e eu deixo de amar, eu fico absorvido com a minha própria vida. Nossas provações são reais, elas têm poder para esfriar o nosso coração, como a gente se aquece no frio da Babilônia, não se isolando para meditar em mim, não, fazendo o que você está fazendo hoje, não se isolando, se juntando para meditar no amor dele. É assim a gente cresce em unidade, persevera. Existem muitas coisas excelentes nessa vida, mas nada é maior do que o amor. Quanto mais eu experimento o amor de Deus, mais eu posso me esvaziar pelos meus irmãos. Segundo, depois da necessidade do amor, nós vemos a qualidade, as qualidades do amor. Como é que esse amor se manifesta de maneira concreta? Como que eu posso ser um pinguim imperador mais cheio de amor? Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo começa a mostrar o amor em carne e osso, tendões, músculo, tecidos, órgão, pele. O que Paulo está fazendo aqui é personificando o amor. Ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa, como se o amor tivesse a capacidade de ser paciente, de se alegrar. Olha o que o texto diz, vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero propor uma estratégia que eu entendo é espiritualmente proveitosa para todos nós. Paulo está sendo concreto, vamos ser concretos também diante da palavra do Senhor. Vamos olhar para a palavra do Senhor como um espelho e a gente quer se perguntar se eu estou refletindo a imagem do amor cristão que está sendo refletida na palavra de Deus. E a gente faz isso em atitude de oração. Vamos voltar para esse trecho em atitude de oração. Senhor, me ajuda a crescer em amor. E eu quero pegar essa lista e pressionar no nosso coração através de 3 testes. 3 testes. O primeiro teste é uma aplicação personalizada para o bem coletivo da igreja. Cada um de nós, vamos ler o texto de novo, e cada um de nós pode substituir a palavra amor pelo seu próprio nome. E vamos ver se encaixa. A gente substitui a palavra amor pelo próprio nome e a gente vai ver se encaixa. Eu vi um professor meu fazendo isso no seminário e foi muito difícil de ouvir, mas foi muito útil também. Então coloca o seu nome no lugar do amor e vê se encaixa. Versículo 4. O Alex é paciente e bondoso. Eu tenho um pavio longo. As pessoas reconhecem. Quando elas pensam no Alex, ele é paciente. Eu não sou uma pessoa
severa, eu sou uma pessoa serena. Maridos, esposas, como nós temos sido em casa, uns com os outros, nós temos sido pacientes uns com os outros? Pais, mães, como vocês têm sido em casa com seus filhos? Vocês têm sido pacientes? Jovens, vocês têm sido pacientes com seus pais? Crianças, vocês têm sido pacientes com seus irmãos? Hum? O amor é paciente e bondoso. Vamos continuar aplicando. Versículo 4. Usa o seu nome. O Alex não arde em ciúmes, não inveja. O Alex não se envaidece. O Alex não é orgulhoso. Eu tenho experimentado pelo menos alguma dose de humildade. Eu me alegro. Quando eu vejo os dons do Senhor nas outras pessoas, eu me alegro. Eu reconheço isso publicamente. Eu ajudo a igreja a ser um ambiente não de competição, mas de cooperação. Eu tenho experimentado essa dose de humildade. Senhor, me ajuda. Versículo 5. O Alex não se conduz de forma inconveniente. O Alex não busca os seus interesses. O Alex não se irrita. O Alex não se ressente do mal. Eu tenho essa sensibilidade de olhar para os interesses dos outros. Quando alguém precisa da minha ajuda, eu estou aberto a ser interrompido ou eu estou completamente absorvido pelos meus planos e não aceito interrupção, nem em casa, nem na igreja. O meu ego é como um órgão inchado, inflamado. Qualquer toque já dói, eu fico ofendido e eu me irrito. O Senhor tem me dado graça para o meu ego diminuir e ser difícil eu ficar ofendido e me irritar quando alguém fala alguma coisa, mesmo que seja desagradável. Deus prometeu se esquecer dos meus pecados. Olha a última frase do versículo 5. O Alex não se ressente do mal. Eu pratico esse esquecimento espiritual que Deus praticou comigo ao custo do filho dele na cruz. Eu pratico esse esquecimento espiritual quando pecam contra mim, ou eu fico ressentido. Senhor, tem misericórdia de nós. Versículo 6. Preenche com seu nome. O Alex não se alegra com a injustiça, não tem alegria com o pecado, mas se alegra com a verdade, com as pessoas crescendo em piedade. 7. O Alex, o Gilson, Rubner, Vini, Valdir, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O meu amor persevera desse jeito. Eu sofro, eu creio, eu espero o melhor das pessoas. O pastor puritano Jeremiah Burroughs, ele disse uma vez que se existem 10 interpretações possíveis para algo que alguém fez, 9 ruins e uma interpretação boa, o amor escolhe a boa, a interpretação boa. Você olhou para aquela pessoa não olhou de volta para você. Como você pode interpretar? Ela estava distraída. Ela estava pensando em alguma outra coisa. Eu não preciso pensar o pior. 9 ruins, uma boa. O amor interpreta com amor. Agora imagina uma igreja que está sempre interpretando tudo com amor. Que bênção, que aroma celestial num lugar desse. O Espírito Santo nos ama. Ele usa a palavra dele, a palavra de Deus, no meio do povo de Deus, para deixar a gente mais parecido com o Filho de Deus. Agora eu tenho um segundo teste, e esse segundo teste eu vou deixar como
Eu vou deixar como dever de casa para hoje à tarde. Ele exige uma dose extra de coragem, mas eu quero muito encorajar vocês a não deixarem de fazer esse teste. Escolha uma pessoa que conheça bem você. Bem, sua esposa, seu marido, um amigo muito próximo, ou os filhos, alguém que conheça muito bem você. E você senta com essa pessoa e pede para ela dizer para você como que você se sai nessa lista. Fala, meu amor, toma aqui, 1 Coríntios 13. Me ajuda, me ajuda. Me fala como que eu posso crescer em amor. Essa semana, eu estava com um casal e a esposa disse que fez algo semelhante com outra passagem. Que coragem santa! Que coisa linda! Assim a gente cresce. E a gente quer ouvir essa pessoa, e essa hora não é hora da gente falar muito. É hora da gente ouvir. Sim, me ajuda. E a gente orando, anotando, pedindo perdão. A gente pode crescer na graça do amor. Esse é o segundo teste, dever de casa. À noite vocês podem vir conversar comigo. Pastor Gilson, como que foi a experiência? Terceiro e último teste eu quero propor para vocês, sempre que eu faço, sempre funciona, sempre. Toda vez o texto se encaixa perfeitamente. Vamos trocar a palavra amor por Jesus. E vamos ver se o texto se encaixa. Versículo 4. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não inveja, Jesus não se envaidece, Jesus não é orgulhoso, ele é o rei dos reis. Ele é dono do universo. Mas ele não é orgulhoso, ele é manso, humilde. Jesus não se conduz de forma inconveniente. Jesus não busca os seus interesses, ele deixou a glória do céu e veio aqui, se humilhado na terra. Jesus não se irrita, Jesus não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor em carne e osso e tendões e músculos e órgãos. Esse amor se chama Jesus. Deus personificou o amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus tudo sofre pela igreja, tudo suporta por nós, nos amou até o fim, foi obediente até o fim, uma morte de cruz. Quando vocês se amam, Igreja Batista da Graça, quando vocês se amam, experimentam amor, Jesus anda entre vocês, porque Jesus é amor. E olha como ele termina agora, depois de falar da necessidade do amor, da qualidade do amor que nós vemos perfeitamente em Cristo, o amor em carne e osso. Paulo termina falando da eternidade do amor. A partir do versículo 8. E o ponto principal desse último trecho é mostrar que o amor é mais excelente do que os dons, porque os dons são temporários e o amor é eterno. Um dia os dons vão desaparecer para sempre. E o amor vai continuar existindo para sempre. Esse é o ponto dele. A primeira afirmação, versículo 8. Ele fala que o amor jamais acaba. O amor cristão, por natureza, ele é imortal. O amor é tão imortal quanto Deus. O amor nunca vai deixar de existir. Então, quando Deus acende o amor dele no coração de um de vocês, esse amor nunca vai se apagar por toda a eternidade. O Espírito Santo continua soprando para que esse amor nunca apague. E o que Paulo faz agora é ele faz uma série de comparações e ilustrações para mostrar como que o amor é mais excelente do que qualquer dom espiritual. Primeira comparação, no versículo 8, ele vai comparar e mostrar que os dons, diferente do amor, eles são sim imortais. Eles vão se apagar e acabar. Versículo 8 fala que o amor jamais acaba.
Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ele cita os dons que estavam causando conflito na igreja. Paulo está ajudando a gente a olhar os dons da perspectiva correta, não mundana. Uma perspectiva celestial, espiritual, eterna. Os dons são úteis nessa vida. Mas na próxima vida, quando Jesus voltar, os dons vão desaparecer. A palavra que Paulo está usando aqui é a mesma palavra que ele usou um pouco mais para frente, no capítulo 15, quando ele fala sobre a morte. Ele fala: o último inimigo a ser destruído é a mesma palavra. O último inimigo a ser destruído é a morte. Os dons vão ser abolidos. Eles vão ser exterminados, extintos. O Senhor vai fechar essa torneira gigante de dons que ele tem distribuído para a igreja. Ele explica por quê. Olha o versículo 9. A explicação é: por que os dons vão desaparecer? Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Os dons são incompletos. 10. Mas, quando vier o que é completo, quando Cristo voltar, então o que é incompleto, que são os dons, será aniquilado. Paulo está comparando duas eras, duas épocas da história. O mundo, como existe hoje, com todas as suas limitações e pecado, esse mundo vai passar quando Cristo voltar. No mundo futuro, no versículo 10, quando ele fala quando vier o que é completo, ele está falando desse mundo futuro, a volta de Cristo. O mundo que Cristo vai inaugurar aqui, novos céus, nova terra, quando ele voltar. Nenhum governante desse mundo vai ser capaz de fazer isso. A gente sabe disso porque lá no versículo 12, ele fala desse conhecimento completo, ele fala desse conhecimento como o dia em que nós veremos Cristo face a face. Então o argumento de Paulo é: quando as coisas incompletas deixam de ter utilidade, elas deixam de ter utilidade quando o completo aparece. Esse é o princípio. Coisas incompletas deixam de ter utilidade quando o que é completo chega e aparece. A função dos dons é nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Quando a luz da glória de Cristo brilhar como o sol, as nossas lanternas e velas, os dons que nós temos, eles vão desaparecer, eles vão ser desnecessários. O amor é diferente, ele dura para sempre, ele é como a alma humana, como o Espírito de Deus. Olha o que Paulo faz agora. Agora ele usa ilustrações. A primeira ilustração que ele usa para falar que o amor é eterno e os dons são temporários é uma ilustração da infância dele. No versículo 11, ele fala que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. As coisas têm um tempo certo. Imagina agora, de novo, final do culto, de novo, terminou o culto, e eu me sento aqui no chão, junto com o pastor Gilson, Tiago, e a gente pega uns carrinhos e a gente começa a brincar de carrinho. Imaginando aquela corrida maravilhosa, e nossas esposas sentam do lado e elas estão brincando de boneca. O que vocês iam pensar? Se fossem crianças brincando de carrinho, normal, saudável, absolutamente saudável. Eles são meninos. Brincar de carrinho, brincar de boneca faz todo sentido. Agora, chega um momento que isso passa. Isso está em outro momento da nossa história. É isso que Paulo está mostrando. Os dons têm a sua função. Mas quando Cristo voltar, a gente vai parar de experimentar os dons da maneira como a gente experimenta aqui. O amor não, o amor é eterno. Dons não. Mas Paulo não está dizendo que os dons são para os imaturos. E as pessoas que são realmente maduras, elas amam, mas elas não têm dons. Não é esse o ponto de comparação.
Os crentes maduros têm dons e exercem com amor. Não é esse o ponto de comparação? É mostrar que os dons têm duração limitada para essa vida. Tem uma época, um propósito. O amor vai existir para sempre. Quando chega o que é completo, Cristo, só o amor vai durar e os dons não. Segunda ilustração, no versículo 12, ele vai continuar mostrando por que os dons a gente usa por 80 anos e o amor por 80 bilhões de eras sem fim. A segunda ilustração, depois da infância dele, é a ilustração de um espelho. Ele repete o contraste agora entre o agora, esse mundo, e o depois, que é o novo mundo, quando Cristo voltar. Versículo 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, quando Cristo voltar, conhecerei como também sou conhecido. O espelho está sendo usado aqui para ilustrar como que nós, agora, hoje, vemos o Senhor, mas de uma maneira indireta. É a diferença entre você ver alguém através de uma fotografia e você estar com a pessoa. É a diferença entre uma chamada de vídeo pelo celular e você se sentar no banco da igreja ou no sofá da sua casa com essa pessoa. É essa que é a diferença. Nós veremos o Senhor diretamente. Hoje, parcialmente e indiretamente. Depois, diretamente. O seu conhecimento de Cristo hoje, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Você conhece o Cristo real, o Filho de Deus. Mas é um conhecimento verdadeiro, mas incompleto. A gente não consegue ver o Cristo de forma completa por causa do nosso pecado. Ele embaça a nossa vista. A gente não enxerga toda a glória dele. Mas vai chegar o dia em que você não verá mais o Senhor de forma obscura. Seu conhecimento incompleto será aniquilado. Conhecimento incompleto aniquilado. Como seu pecado foi aniquilado naquela cruz. Piscar de olhos. Piscar de olhos. Ou quando a gente morrer, ou quando ele voltar. O espelho vai desaparecer. Sai espelho. E a gente vai estar diante do nosso Rei, face a face. O texto está dizendo, está escrito, o texto está dizendo que você conhecerá o Senhor como o Senhor conhece você. Conhecimento completo. Você conhecerá o Senhor, o Deus infinito, com toda a capacidade que uma criatura finita pode experimentar. É o que Deus está prometendo. Nossa capacidade de entender a Deus e a obra de Cristo, especialmente a obra dele na cruz, a nossa capacidade, ela vai ser alargada, expandida ao ponto, transportada num nível que a gente vai experimentar um maravilhamento sem fim por toda a eternidade. Nossa capacidade de experimentar comunhão doce com o Senhor, ela vai ser esticada tanto, que a gente vai viver num estado de deleite constante que só um corpo glorificado seria capaz de experimentar. Tem um verso em 1 João, vocês devem conhecer, que nos dá uma informação muito importante sobre essa transformação. 1 João 3,2 nos mostra como esse estado de glória vai funcionar com a nossa experiência do amor e da santificação. 1 João, capítulo 3, versículo 2, um trecho um pouco antes do que a gente ouviu aqui, o pastor Gilson lendo no culto. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Agora somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o que João está dizendo. Que a causa mais imediata de sermos aperfeiçoados, glorificados, de sermos semelhantes a ele, a causa é porque veremos a Cristo como ele é. A gente vai ver Cristo face a face realmente como ele é. Essa visão de quem Cristo é vai ter um efeito tão forte no nosso coração, tão forte, a beleza dele vai ser tão incomparável, vai atrair tanto a gente. As nossas afeições vão ser completamente dominadas por Cristo. E assim o pecado vai ser expulso do nosso coração para sempre. É isso que João está dizendo. O pecado vai ser aniquilado, destruído, e a única coisa que você vai experimentar por Cristo e pelos seus irmãos aqui, a única coisa que você vai experimentar é amor. A gente vai receber essa capacidade do Espírito Santo de amar a Cristo como ele é digno e amarmos uns aos outros com amor divino. Jesus conquistou com o sofrimento dele, com o sangue dele, ele conquistou bilhões de benefícios para nós, bilhões. Mas o mais importante, 1 Coríntios 13, versículo 12, o mais importante, o tesouro mais valioso, o benefício mais precioso que Jesus conquistou quando ele morreu naquela rude cruz, foi o final do versículo 12, depois veremos face a face. Esse é o tesouro, a coroa de todo o evangelho. Do baú de riquezas que o Senhor Jesus comprou para nós, a coroa. O benefício mais importante é o que está escrito aqui nesse versículo. Veremos o Senhor face a face. Meditar nessa verdade. Não, povo de Deus, não só saber que é verdade, meditar nessa verdade. Eu vou ver o Senhor face a face daqui a pouco. Eu vou estar livre do meu pecado para sempre. Eu vou amar a Ele. Eu vou só experimentar amor para sempre. Meditar nessa verdade só para esperança no nosso coração durante o inverno da Babilônia. O amor, ele é tão superior, tão supremo, tão glorioso. Ele é eterno e ele é maior, não só que os dons. Olha como Paulo termina. Ele termina dizendo que o amor é sim superior aos dons, mas ele é maior até do que a fé e a esperança. Dons essenciais para você ser salvo. Sem fé, sem esperança, ninguém é salvo. Paulo está dizendo. O amor é maior. O amor é maior do que a fé e a esperança. Versículo 13. Tá, vocês já memorizaram. Agora, pois, permanecem. Vamos lá. A fé. Porém, o maior deles. Paulo está dizendo que a fé e a esperança também vão permanecer junto com o amor. Para sempre. É o que ele está dizendo. Os dons não vão permanecer. Mas ele está dizendo. Os dons, sim, os dons vão desaparecer. Mas a fé, a esperança e o amor vão continuar. Mesmo depois de Jesus voltar. Então, em um sentido, a nossa fé vai ser consumada. A nossa fé vai ser consumada porque a gente vai ver o Senhor. Sim, é verdade. Mas em outro sentido, a fé não vai desaparecer. Por quê? Porque você vai continuar confiando no Senhor por toda a eternidade. Com a esperança é a mesma coisa. Em um sentido, sua esperança vai ser consumada finalmente. Ele, o rei, diante de mim. Você vai se prostrar e adorar ele. A esperança vai ser consumada, mas num outro sentido, a esperança não vai desaparecer. Porque você vai passar toda a eternidade com essa expectativa santa em experimentar mais do amor de Deus e ver mais da glória de Deus. Então, o contraste aqui no versículo 13 entre os dons desaparecendo e a fé, a esperança e o amor permanecendo. Mas ele fala que entre esses três o amor é maior. Por que o amor é maior?
Por que o amor é maior? O que o texto diz? O que acontece é que Paulo não explica. Paulo não explica por que o amor é maior. Paulo entende que a gente subentende o que ele está dizendo aqui. E que eu entendo que o amor é maior porque a fé e a esperança são meios para que você experimente o amor, que é o fim, a comunhão com Cristo. Por isso, o amor é maior. A fé e a esperança são como laterais de uma estrada, mas o destino final é experimentar o amor. Por exemplo, o que é a fé? A fé é a confiança presente. Isso que é fé. Fé é confiança presente. Esperança é uma confiança futura. Então, tanto a fé quanto a esperança expressam uma atitude do coração de confiança. Eu vou pegar o exemplo da minha esposa, amada. Eu quero que a minha esposa confie em mim. Eu quero. Por quê? Por que eu quero que ela confie em mim? Por que eu quero que haja confiança no nosso relacionamento? Porque sem confiança eu não consigo experimentar amor e o relacionamento com ela. A falta de confiança represa o fluxo do amor. Mas a confiança não é final. A confiança é um meio. O final é o amor. Comunhão. Essa experiência desse relacionamento. É por isso que Paulo está dizendo que o amor ele é tão supremo, tão sublime, tão glorioso, que ele é maior até do que a fé e a esperança que a gente precisa para ser salvo. O amor é a substância. Experimentar o amor de Deus através de Cristo é a substância final. É o propósito final de tudo que Jesus fez por nós. Você pode pensar na fé, na esperança, como os braços que carregam você até Cristo, para que você tenha comunhão com Ele. Saber que eu vou experimentar esse amor por toda a eternidade. Nos liberta para a gente amar as pessoas à nossa volta. Sim, eu não preciso ficar com medo. Eu posso ser generoso. Eu posso ser generoso com o meu dinheiro, o meu tempo, meus dons. Eu posso ser generoso com os membros da Igreja Batista, da Graça, e plantar outras igrejas. Eu posso ser generoso com o que o Senhor coloca na minha mão. Por que eu posso ser generoso? Porque eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu já sei o final da história. Deus prometeu que eu vou ver o rei face a face. Isso me liberta para eu derramar, me gastar, me esvaziar. Eu estou livre, porque eu sei o fim da história. Igreja Batista, da Graça, que essa convicção que vocês vão ver o rei face a face, que essa convicção faça com que cada um de vocês seja um pinguim fiel, amoroso, com o coração aquecido, mesmo no inverno que é esse mundo. Recebam os ventos da aprovação uns pelos outros. Protejam uns aos outros. Suportem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Chorem uns com os outros. Se alegrem uns com os outros. Amem como Cristo também amou vocês. Amém? A igreja precisa andar unida para sobreviver. Perto do calor da palavra de Deus, o Senhor vai ser glorificado e todos vocês transformados. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que essa convicção, essa certeza de que a gente vai experimentar o verão eterno da glória, que essa convicção não seja só um conhecimento superficial da verdade, mas que ele penetre o mais íntimo do nosso ser, para que a gente seja livre
para se gastar, se derramar e se esvaziar uns pelos outros. Senhor, continua derramando de forma soberana os dons do Espírito aqui na Igreja Batista da Graça. Mas, Senhor, derrama também junto o amor. Senhor, derrama junto o amor. E grandes dons sejam exercidos com grande amor. E assim teu povo vai continuar sendo edificado, crescendo e o teu nome sendo honrado. Guarda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.